Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que palavra gloriosa! Que mensagem pouco pregada, mas é a que mais importa. Vemos tantos evangelhos pregados por aí que fala de tantas coisas, mas o evangelho verdadeiro, aquilo, o ide de Jesus, muitas vezes fica no esquecimento. Deus, ele nos chamou com um propósito de anunciar o ide de Jesus. Muitas vezes ficamos extasiados, perplexos, de ver certas ocasiões quando Deus, ele nos dá autoridade para expulsar demônios, para fazer algo na vida de alguém. E aí, com isso, ficamos maravilhados. Mas Jesus disse assim para os discípulos que não era para se alegrar por isso, por conseguir fazer isso no nome de Jesus, por isso, por aquilo, mas que era para se alegrar por ter o nome escrito no céu. Porque por muitas vezes pessoas pregam a palavra, falam de Jesus, curam no nome de Jesus, libertam no nome de Jesus, mas por muitas vezes a vida está uma desgraça. Aí você me diz assim, mas como que Deus usa uma pessoa dessa? Certa feita, queridos, no tempo que eu fiquei desempregada com meu esposo, nós aceitávamos o trabalho que vinha, porque de alguma forma nós tínhamos que sustentar a família. E um vizinho falou pra gente que tinha uma pessoa que levava trabalhadores para trabalhar, fazer serviço de roça. E era para fazer o plantio de batata. E aí ali nós trabalhando, aquele sol escaldante, e tinha apenas uma garrafa e um copo para beber água. Nós trabalhamos ali até meio-dia nós paramos e fomos para casa. E retornamos logo após. Mas um certo tempo antes de irmos para casa, aquele sol castigante começou a bater a sede. Nem tanto a fome quanto a sede. Uma sede que a impressão que dava que se não tomasse água a gente ia desmaiar. Mas aquele copo, todo mundo pegava com as mãos sujas, todo mundo colocava a boca. E pode me chamar de nojenta, mas eu sou realmente muito enjoada com isso. E eu olhei para aquele copo e falei, não, eu não vou tomar água nesse copo. Eu fico com sede, mas eu não vou tomar. Aí meu esposo disse assim, não, tem que tomar, porque senão não tem como ficar desse jeito com sede. Aí eu olhei para aquele copo e falei, Jesus amado, quem que toma água num copo desse? E aí eu questionava Deus sobre isso. Sobre pregadores, pessoas que a gente conhecia o dia a dia e sabia que aquela pessoa estava com a vida mais podre do que qualquer outra coisa.
E mesmo assim, pregava e Deus operava, e acontecia isso, acontecia aquilo. Eu dizia assim: Deus, isso tudo vem do Senhor? Como que o Senhor usa uma pessoa dessa? E eu nunca tinha tido a resposta. E por muitas vezes eu me revoltava, porque eu dizia assim: Deus, como pode? Eu me consagro, eu oro, e mesmo assim tenho tanto temor de falar da tua palavra. Como que essa pessoa está com a vida podre e está pregando? E Deus está operando? E pessoas recebem? Por muito tempo eu questionei isso a Deus. Mas foi naquele dia, que eu estava lá, naquele campo, trabalhando, foi que Deus me deu a resposta. Enquanto eu olhava para aquele copo, o Espírito Santo falou comigo e falou assim: filha, olha para esse copo. Eu olhei. E eu falei: sim, eu tô vendo esse copo. O que que tem o copo? O copo tá sujo. Você tá sedenta. Mas para não morrer de sede, você vai ter que tomar nesse copo. Para matar a tua sede. Imagine, filha, alguém indo para minha casa, ou de certa forma pediu: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu preciso muito ouvir tua voz. Se Deus não falar comigo hoje, eu vou desistir. Ou eu vou tirar minha vida, ou isso, aquilo. É questão de vida ou morte. E por muitas vezes, só tem um copo sujo à disposição. Olha à tua volta, filha, você vê outro copo limpo? Eu falei: eu não vejo. Entenda, filha, que por muitas vezes eu preciso usar esses copos sujos porque não tem outra opção. Porque por muitas vezes Deus chama aquele que está se consagrando, que está orando, mas a covardia, o medo, por muitas vezes impede de fazer o que Deus manda fazer. Tá limpo? Tá limpo, mas é covarde. Mas é medroso. Aí eu falei: eu tô entendendo, Jesus, eu tô entendendo. Porque por muitas vezes Deus me colocou em situações para me entregar algo da parte de Deus. Eu disse: Deus, eu não vou falar. O Espírito Santo insistiu para mim falar e eu não falei. Não porque eu quisesse desobedecer, mas por medo, por covardia, por não confiar naquilo que Deus mandou entregar. E por muitas vezes Deus me chamou de covarde. Quando Deus ele coloca uma palavra para entregarmos para alguém, ele se responsabiliza. Sempre que Deus me dá uma palavra, eu peço confirmação. Mas por muitas vezes, a palavra tem que ser falada na hora. Se você tem convicção que a fonte vem de Deus, então não sou covarde. Fale. Porque por muitas vezes murmuramos e falamos que, porque aquele fulano lá tá com a vida suja e tá fazendo isso, aquilo. Mas e por que você não se coloca na disposição para Deus te usar? Se a tua vida tá tão em retidão, por que deixa essa covardia tomar conta? Deus não nos deu espírito de temor. Queridos, Deus te chamou. Deus te capacitou. E Ele já te mandou fazer tanta coisa e você simplesmente falou que você não podia fazer. O dom, ele é de Deus. Ele vem de Deus.
Se Deus te chamou com propósito, Ele já sabia que você não era capaz. Mas Ele chama e capacita, e Ele já te capacitou. Peça para Deus ousadia. Peça para Deus ousadia. Para que Deus venha te usar para a vida daquele que Ele precisa. Sabe, queridos, naquele dia, no meio daquela roça, eu entendi o porquê que tem tanta gente pregando a palavra com a vida em desordem. Por muitas vezes olhamos e dizemos, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? A palavra vai nos dizer assim, que se não houver quem fale, até as pedras vão clamar. Deus deu o dom para essa pessoa. E se ela se coloca no lugar de instrumento, Deus vai usar. Independente de qualquer coisa. Porque o dom é dele. O dom não é nosso. E se Deus precisa fazer uma obra na vida de alguém, Ele não vai permitir que aquela alma se perca, porque alguém não está com a vida. Porque o dom, queridos, ele não salva. O dom é para ser usado para outras pessoas, mas não salva aquele que o tem. A salvação é individual. Independente de você ter o dom que você tiver, a tua vida tem que estar em retidão com a palavra. Tem que estar de acordo com as escrituras sagradas. Não é porque você prega bonito, porque você canta, porque você faz e acontece, que você vai ser salvo, não. Porque senão a palavra não diria assim que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome, mas ouvirá, não te conheço. Ah, queridos, se coloca na posição de servo. Se coloca na posição de instrumento para que Deus possa usar. Mas coloca a tua vida de acordo com a palavra. Porque do que vai adiantar você ter ganhado o mundo inteiro, mas se perder a tua alma? O que poderá dar ao homem em recompensa da sua alma? Querido, Deus tem misericórdia. Deus, Ele me manda entrar aqui para falar para você hoje. Pare. Recua. Dá lugar para Deus agir na tua vida. O machado já está na raiz. E toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada na raiz. De que vai adiantar você viver uma vida aqui de aparência, fingindo ser algo, fingindo ter uma vida digna, uma vida de santidade. Mas quando o teu corpo tombar aqui, para onde a tua alma vai? Aí você pode olhar e dizer assim, quem é você perto de mim? Eu não sou nada. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele manda te dizer, se arrepende, se converte, para que Deus venha ter misericórdia da tua alma. Pode as pessoas não saberem, mas Deus, Ele vê tudo. E Ele sabe o que você está fazendo. Naquele dia, quando eu voltei para trabalhar depois do meio-dia, eu não voltei com as mãos abanando. Eu levei copo, eu levei mais água. Eu não levei só um copo. Eu levei um para mim e para o meu esposo, mas levei outro para as pessoas que precisavam.
Quando Jesus encerrou aqui o ministério dele, que ele ia subir ao céu, ele disse: ide e fazei discípulos. Por muitas vezes, por conta do egoísmo, achamos que ninguém mais pode fazer nada porque eu sou, quem é você para querer fazer isso? Eu e você, querido, nós não somos nada. Quando eu voltei para trabalhar com meu esposo, quando todos voltaram, o dono da roça, ele estava com sede. Ou mesmo que trouxe apenas um copinho, que todo mundo sujava com as mãos cheias de barro. Racionando aquele peixe de água para tanta gente. Quando eu voltei, com as mãos cheias de água, copo, ele olhou como alguém que sedento. Foi o primeiro que tomou da água que eu trouxe. Muitas vezes temos água, mas não somos capazes de matar a sede daquele que tem sede. Porque a arrogância é muito grande. Ah, porque antes você não me deu, também agora não vou te dar. Ah, porque você não me cedeu já antes, quando eu precisei, você não me ajudou. Querido, Deus nos chamou para ser diferente, não para ser igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Nós temos que fazer diferença, seja no local de trabalho, seja onde for. Nós temos que carregar a marca de Cristo. Sermos exemplo, luz, sal da terra. Quando eu menos esperei, que as pessoas foram chegando. Oba, tem água. Tem água agora. E todos puderam tomar. Beber da água, matar a sede. A palavra é de Deus. O alimento vem do alto. A água que mata a sede desse mundo vem de Deus, não é sua. E Deus te mandou Deus te chamou para matar a sede deles, a fome. Não fome de pão e não sede de água daqui da terra, mas da palavra. Não guarde aquilo que Deus te deu. Não armazene o que Deus te deu para distribuir, porque isso não te pertence. Ah, queridos, a salvação não é só para nós, mas também para o mundo. É para todo aquele que tem sede. Quando Jesus chegou junto ao poço, falar com aquela mulher, quando ele pediu água, ela negou, porque ele era judeu e ela samaritana. Mas quando Jesus falou para ela que se ela soubesse quem ele era, ela pediria da água que ele poderia dar. E é isso. Jesus, ele nos deu exemplo, que não é porque alguém nos negou que devemos simplesmente retribuir com a mesma moeda. Não, queridos. Nós devemos apresentar a água viva, a água que mata a sede do sedento, que nela se forma um rio e jamais terá sede. Mas por muitas vezes
Achamos que as pessoas não são dignas. Ah, porque aquele lá fez isso, fez aquilo, aquele lá não merece salvação. E ousamos em dizer que se fôssemos Deus íamos matar, íamos fazer isso, íamos botar fulano, ciclano no inferno. Quem somos nós para decidir quem vai ser salvo e quem não vai? Não fomos nós que morremos na cruz. Não foi a nossa vida, o nosso sangue correu lá, não. Não fomos nós que sofremos açoites para dar a vida para a humanidade. Está na hora de parar de ser egoísta. Fale de Jesus a quem quiser ouvir. Porque aquele que tem ouvido vai ouvir a palavra de Deus, ela é pura. E ela vai encontrar espaço. Você só tem que falar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas por muitas vezes as atitudes elas gritam tão alto que fica difícil de ouvir a voz. Por muitas vezes falamos de Jesus, mas agimos totalmente ao contrário daquilo que falamos. E aí nos perguntamos por que oramos pelas pessoas, por que pregamos a palavra e as pessoas não se convertem. Claro, queridos, que tem um tempo, e é no tempo de Deus, não é no nosso. Mas a semente tem que ser plantada. Além de falarmos, temos que dar exemplo. O mesmo exemplo que Jesus deu. Deixa Deus falar com você. Deixa a palavra confrontar. Deixa ela entrar no teu coração. Encontrar guarida, encontrar morada. Deixa Deus transformar o teu ser. Para que você venha ter. Para que de você venha jorrar essa fonte. Essa fonte que vai saciar aquele que tem sede. Mas que você não venha ser como aquele copo sujo. Que muitos olham e falam assim, eu não quero disso, olha a tua vida. Seja luz. Ande na luz, como Jesus na luz está, como Ele é a luz. Apresente o Jesus como Ele é, mas deixa que aquele brilho do Espírito Santo reflita na tua vida. Deixa transparecer na tua vida aquilo que você fala. Porque o mundo, ele tem que ver a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Ele tem que querer, olhar e querer. Mas não vai ser através da tua rebeldia, das coisas erradas. Porque, por muitas vezes, o ímpio olha para o cristão e diz assim, mas ele está fazendo o que eu estou fazendo. Nem eu que sou aqui de fora faço isso. Ai daquele que escandalizar o evangelho. Ai daquele que escandalizar a palavra. Que fazer pessoas ir para o inferno por conta das atitudes. Deus vai requerer esse sangue das suas mãos. Amém, queridos?